Gente, eu vim sem roteiro. Mas é que eu tive uma semana tão ruim, e ontem e hoje eu vi que tão boa, que eu achei que valia a pena compartilhar. Bom, foi a semana da TPM, o que deixa tudo pior. Segunda-feira, então, eu fui num novo ginecologista. Eu demorei muito tempo entre ir pro consultório, tomar chá de cadeira, fazer a consulta. Esperei um pouquinho, já fiz alguns exames no próprio lugar. Resolvi a burocracia lá de plano de saúde. Peguei o meu carro, voltei para casa. Fiquei num total de 4 horas e pouco fora de casa. E eu fui acometida por uma crise de fadiga que fazia tempo que eu não tinha. E eu venho, quem me acompanha lá no Instagram principalmente, tá vendo que eu venho de uma comemoração do quanto a minha fadiga melhorou a partir do momento que eu comecei a tratar a desbiose com esse médico novo. Então eu me vi no meio de uma exaustão, mas assim, muito violenta, que eu não esperava, que interferiu inclusive no meu sono naquela noite. Eu acordei no dia seguinte virada do avesso. E muito triste, muito frustrada, muito irritada por ter ali o que eu na hora considerei uma prova de que o tratamento não estava funcionando. Eu fui direto para o vitimismo e a TPM ajudou muito nisso. Para aquela atitude infantil que a gente tem, que gera tanto estresse para o nosso corpo e da qual a gente precisa aprender a sair, né? A recuperação do burnout, no fundo, é um grande amadurecimento, em que a gente aprende a deixar de ser criança, a ter atitudes infantis e passar a assumir a responsabilidade pela nossa vida, a entender que é a gente que faz as coisas acontecerem ou não pra gente. Esse processo que eu achei que eu tava indo super bem, nessa hora eu me vi voltando muitas casinhas no jogo. Talvez isso tenha me desesperado um pouco também. Eu tive a impressão momentânea ali de que eu não estava aprendendo. A gente também se cobra muito nessa questão do quanto a gente está aprendendo e mudando nesse processo de autoconhecimento. Porque a gente tem talvez uma visão romântica e talvez infantil de que a gente vai começar o processo de terapia e de autoconhecimento, e aí a gente vai assim evoluindo cada vez mais a olhos vistos, até chegar numa hora em que a gente virou o equilíbrio em pessoa, que a gente não fica mais com raiva, que a gente não fica mais triste, que a gente não xinga mais ninguém no trânsito. E isso não existe, né? Uma pessoa viva, um ser humano, sempre vai cair. A gente sempre vai ficar triste, a gente sempre vai ter raiva, porque a gente está vivo, a vida é isso. E eu até falei outro dia também no Instagram, a gente não precisa aprender a não cair, a gente precisa aprender a levantar. E eu acho que nesse momento, por conta da TPM, sei lá, eu achei que eu não estava conseguindo mais levantar, que eu só continuava caindo. E obviamente isso derruba a gente. Tanto, na quarta-feira eu saí e sabe quando parece que tudo começa a dar errado? Porque eu acordei sentindo tanta pena de mim que eu acho que eu me convenci que tudo vai dar errado, tudo está dando errado, que a minha vida é uma bosta, e aí tudo começou a dar errado. Gente, tô falando de errar o caminho atrasada, e na hora que eu errei o caminho, ainda por cima, a rua tava bloqueada. Aí eu fui desviar da rua bloqueada, e aí um carro quase bateu em mim. E aí eu passei por tudo isso, aí a moto bateu. Nesse nível. E aí foi bom, porque eu percebi o que eu tava fazendo. Eu falei, gente, eu estou promovendo um dia de merda. Porque naquele momento eu achei que era o que eu merecia. Minha vida é uma bosta, as coisas dão errado, eu não tô melhorando, então é isso aí, minha vida vai ser uma bosta. E estava sendo. Eu construí um dia de bosta pra mim. Só que a partir do momento em que eu me toquei daquilo, eu comecei a focar em outras coisas. A focar no lugar em que eu estava. Nós estamos na primavera, tem cada árvore linda, eu adoro, cheia de florzinhas. Então eu comecei a focar no que estava em volta, eu comecei a listar na minha cabeça as coisas que estão dando certo, e eu comecei a ver que não, eu realmente aprendi muita coisa, não é um dia, não ia ser um dia que ia me derrubar. E aí, puf, eu levantei de novo, falei, não, gente, tudo bem, tá dando tudo certo, eu estou aprendendo, viva a terapia, viva todos os cursos e livros e coisas que eu estou fazendo, tá tudo indo muito bem, graças a Deus, achei uma
médica que é chatíssima, porém que acreditou em mim e vai dar certo e agora vai, yeah! Na sexta-feira foi meu aniversário. De quinta pra sexta, eu deitei e dormi tipo 1h30. Minha vizinha de baixo fez um barulho de madrugada que eu acordei assustada. E eu demorei 3 horas para conseguir pegar no sono outra vez. O que fez com que no dia do meu aniversário eu estivesse um trapo de chão. E eu sempre falava, puta, no dia do meu aniversário eu vou estar passando mal, porque eu não durmo, porque essa mulher, porque voltei tudo. Lá fui eu pro vitimismo de novo. No final das contas, na sexta-feira eu estava tão mal quanto na terça e me sentindo um fracasso. Tá vendo? Eu que me saboto, eu que não tô sabendo reagir às coisas, só aprendi as coisas na teoria, me botando pra baixo. E eu fiquei tão mal, mas tão mal, mas tão mal, que de novo eu falei não. Gente, eu tô fazendo coisas muito erradas aqui. Eu estou me levando pro buraco. Peguei meu carrinho, fui pra casa da minha mãe. E é sempre legal a gente encontrar a mãe no aniversário. A gente tem alguma pessoa que fica mais feliz com o nosso aniversário que nossa mãe. E a gente ficou fofocando, e a gente ficou falando, e viu a árvorezinha, e viu o cachorrinho, e viu não sei o que. Voltei pra casa bem mais leve. E aí ontem, eu olhei e falei assim, gente, a TPM trouxe pra mim uma luz do que pode acontecer de pior hoje emocionalmente pra mim nessa semana. Eu não sei o que aconteceu, eu só sei que eu saí desse buraco muito tranquila e aceitando as coisas e minimizando as coisas pra mim, do tipo assim, hoje eu estou mal, mas não faz mal, gente, porque você tá fazendo os exames, daqui a pouco vai começar a repor o hormônio que tá faltando, você sabe que é por isso que você não tá dormindo tão bem. Ah, mas eu fiquei com dor de cabeça. Tudo bem, talvez tenha alguma coisa realmente acontecendo aí, mas é por isso que você tá indo no médico e ele tá fazendo um monte de exame pra achar que fio que tá desencapado aí. Era como se eu estivesse falando com uma criancinha. E aí eu percebi que eu estava falando, a Roberta adulta estava falando com a Roberta criancinha. E meio que tentando diminuir todos os medos dessa criancinha, que é o que me fez ficar achando que eu era um fracasso, que eu não ia sarar, e me deixando irritada, me deixando triste. Porque a criança não sabe lidar com as coisas, e era exatamente o que eu estava fazendo durante a semana. Ok, teve a TPM, mas então que bom, porque acho que a coisa foi para um extremo tão grande que eu consegui perceber isso. E hoje eu acordei, eu tinha que fazer exame. Eu estava atrasada, eu fui para a unidade errada do laboratório, aí tava fechada, eu lembrei, não, é a outra que abre domingo, né, porque hoje é domingo, fui para essa outra, cheguei lá, não atendia meu plano, não dava tempo de eu tentar outra, daí vimos que não tinha outra. Gente, foi tipo assim, o domingo do Mr. Bean, e eu não perdi o meu humor, eu não achei que ia dar tudo errado. A gente tava rindo, eu e as meninas ali do balcão, a gente tava divertida porque eu tava contando minhas atrapalhadas. Acabou que deu tudo certo, eu consegui fazer os exames. Voltei pra casa, fui tomar sol, fui fazer minha meditação, fui fazer meu Ho'oponopono, fui cozinhar. E eu estou cansada porque é o segundo dia da menstruação, eu fico exausta. E quando eu dei por mim, eu estava fazendo dancinha sozinha, feita uma louca, na cozinha, enquanto eu estava cozinhando. E aí eu falei, gente, tá vendo como... eu até menciono isso que eu vou falar agora no meu livro, porque é uma coisa que marcou muito minha vida. Eu fazia aulas de inglês com um professor que depois virou meu amigo. E eu lembro que eu estava no nível intermediário. E eu tinha uma sensação ali muito clara de que eu não estava evoluindo. E nossa, uma pessoa que foi criada para ser a primeira da sala e que entendeu na infância que era só isso que me daria valor na vida como pessoa, era muito importante que eu sentisse que eu estava aprendendo, que eu estava evoluindo, que eu estava indo em direção a um novo nível de aprendizado ali do inglês. E eu estava no nível intermediário me sentindo empacada. E aí eu lembro que eu falei isso pro professor e ele me falou o seguinte, a gente não percebe o quanto a gente está evoluindo,
Mas você vai ver que na hora que você passar para o Upper Intermediate, que é o nível seguinte antes do avançado, né? Intermediário, Upper Intermediate, avançado. Você vai ver o quanto você aprendeu. E eu pensei, haha, tá bom. E quando eu passei para o Upper Intermediate, eu entendi completamente o que ele tinha falado, porque eu falei, mano, mas eu aprendi muita coisa, cara. Impressionante. E eu lembrei disso por conta dessa semana. Que eu comecei a semana e segui pela semana, convencida de que eu não estava aprendendo nada. Teve um dia que eu falei, meu Deus, eu tenho que acabar com o canal, com o Instagram, porque eu sou uma pessoa que eu sou engodo. Eu não aprendi nada, fico cagando regra nos vídeos. E terminei no fim de semana falando, puta merda. Cara, eu aprendi muita coisa. Aprender a aceitar e não a se conformar, são coisas diferentes. Aprender a aceitar a situação de merda em que a gente se encontra, num nível de chegar a acreditar e confiar que eu vou sarar, vindo do histórico emocional que eu venho, é uma vitória colossal, gigantesca e absurda. Eu tô tão orgulhosa de mim e eu estou tão feliz, passando mal, com sono, precisando repor hormônio, com o helicóptero passando, atrapalhando minha gravação, porém tão orgulhosa e feliz de mim, gente, que eu precisava vir aqui compartilhar. Não tô me exibindo, não. Eu vim aqui contar porque eu acho que esses exemplos batem na gente, muitas vezes, como uma demonstração de que é possível, né? Eu antes pensava sempre, ai, por que ela conseguiu e eu não, e ficava puta? Mas hoje, eu quando vejo uma pessoa realizando alguma coisa que eu quero muito ter, que eu quero muito conseguir fazer, aonde eu quero, um lugar que eu quero muito chegar, eu falo, então eu também posso, né? Eu parei de perguntar por que eu e agora eu pergunto por que não eu. E isso é uma coisa que pode parecer em algum momento pra você impossível pra você, tipo, ela conseguiu, mas eu não vou conseguir, mas eu tô aqui pra te falar que era exatamente isso que eu pensava quando eu via relatos como o que eu tô fazendo aqui agora, tá? Então, ao invés de pensar, ela conseguiu e eu não, por favor, veja isso como uma coisa que você também pode conseguir. É um aprendizado muito duro, é um amadurecimento, mas a gente chega e consegue, porque nada acontece na nossa vida sem a gente poder dar uma solução. Só a morte, né? Para isso não tem jeito. Mas para burnout, tem.